É um conteúdo que precisa ir, né? Literalmente do quadro aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui meus pincéis. Bom, gente, como o tópico da nossa aula é máximos e mínimos, eu pedi para vocês fazerem algumas anotações, né? É como se fosse uma resenha, certo? Aí eu coloquei alguns questionamentos, né? Vocês conseguem lembrar aí quais foram os questionamentos que eu coloquei lá no grupo? Para definir máximo e mínimo, ponto crítico, para Uhum. encontrar. Certo, máximos e mínimos. Então, conforme o que vocês deram uma lida, como é que vocês conseguem ver assim, o que são máximos e mínimos, né, de um modo geral? Mínimo é tipo o valor mínimo que quando uma função decai, um gráfico decai, aí vai ter um valor mínimo que ela vai obter e vai começar a Uhum. crescer novamente. Aí quando ela atingir um certo pico, ali vai ser o valor máximo e ela vai começar a decair novamente. Uhum. Ok. Então existe algumas definições, né? Tipo, por exemplo, máximos. Tem alguns livros que colocam máximos e mínimos, né? Locais, máximos e mínimos relativos, né? Ou máximos e mínimos absolutos, né? Então, por exemplo, máximos e mínimos locais, gente, e máximos e mínimos, por exemplo, máximos e mínimos absolutos e máximos e mínimos relativos é a mesma coisa, tá? Porque ele pega o ponto máximo de uma função e o ponto mínimo. Então, isso depende muito de autor para autor, né? Às vezes confunde. Mas aí quando tu fala em máximos e mínimos locais, é diferente, né? Porque uma curva, ela pode ter por exemplo, vários pontos mínimos, né? E vários pontos máximos. E Então, professor, oi. os pontos mínimos e máximos relativos, eles dependem dos ponto, crítico, né? Para poder existir. Perfeitamente, né? Perfeitamente. O primeiro passo, né, gente, para um estudo desse daqui, né, do nosso estudo, é você determinar um ponto crítico da função, né? Então, aproveitando a tua fala aí, Luísa, o que é um ponto crítico de uma função? O que seria um ponto crítico? Só um instante, deixa eu olhar aqui no meu caderno que eu esqueci. Se alguém quiser contribuir aí, tá, gente? Fica à vontade, tá aberto aí, tá? Acho que é quando a derivada daquela certa função é zero, então ela não existe. Pelo que eu entendi, foi isso. Certo. Então, o que Vânia falou é o seguinte, ó. Tu tem uma função, né? E ela é definida num ponto, né? Num ponto X qualquer do domínio. Vânia tá dando contra-áudio. Só. Pronto. Aí, no caso, Vânia, né? E os nossos colegas. Então, se você deriva a função, você faz a primeira derivada da função e analisa essa função nesse ponto. Então, se ela se anular nesse ponto, logo esse ponto ele é chamado de ponto crítico, né, da função, certo? Mas, por exemplo, a função ela pode estar definida nesse ponto específico ou não, né? Então, ou você tem que a derivada da função no ponto é igual a zero, ou
a derivada da função nesse ponto não está definida. Você tem esses dois casos, em que você pode assumir, né, que esse ponto específico ele é um ponto crítico. Tá? Então, como o Vânia colocou aí. Então, alguém mais quer dar a sua contribuição, gente? Deixa eu buscar aqui. Vânia, Luísa queria complementar? Ou não? Eu coloquei isso aí que a Vânia colocou, Certo. que a derivada do ponto crítico era nula ou não existia. Uhum, isso. O importante é que vocês conseguiram aí entender, né, a definição mesmo técnica, né, digamos assim, é o que vocês vão precisar, tá? Então, questão de teorema, essas coisas, não interessa para vocês, tá bom? Então, a gente vai focar muito na aplicação disso, viu, gente? A parte principal, quando você estuda máximos e mínimos, é você estudar aplicações disso, né, na vida. Tá? E uma das aplicações, né, que você tem de máximos e mínimos é na parte de otimização de funções, né? É uma aplicação bastante, inclusive não é nem uma aplicação, ela é uma disciplina, né, num curso de engenharia. No caso do meu mestrado, eu tive uma disciplina de otimização, né, de sistemas. Então, aí você consegue fazer um estudo mesmo detalhado, né, só sobre isso aqui, né, um pouco mais de profundeza, né. Então, pessoal, máximos e mínimos, tá? Deixa eu colocar aqui o título. Por exemplo, só aqui logo de cara aqui eu vou mostrar graficamente o que é isso, certo? Aqui eu tenho a imagem. Então, digamos, gente, que eu tenho aqui uma função, né, onde eu já consigo observar o gráfico dela, né? Por exemplo, aqui, ó, assim. Aí essa função, ela tem aqui, ó, vou ter um x1 aqui, eu vou ter um x2 bem aqui, ó. Eu vou ter um x3 aqui, x3. Eu vou ter bem aqui um x4. Então aqui o gráfico da minha função aqui, ó, tá? Ok? Então olha só. Pessoal, aqui pelo gráfico, o que a gente pode observar aqui, ó? Esses pontos, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho marcado aqui, ó, o F, né? Bem aqui tá o meu F de x1, tá? Aqui, ó. F de x1, bem aqui, ó, tá a imagem do x2, tá? Aqui, ó, F de x2, certo? Aqui, ó, o F, a imagem de F de x3, ó. Certo? Bem aqui, a imagem, né, de x4, tá? E aqui a imagem de x4. Pessoal, esses pontos, todos esses pontos aí que eu coloquei, né, aqui, ó, todos esses pontos aqui, ó, que eu coloquei, nas nomenclaturas, né, eles são chamados de pontos extremos, tá? Eles são chamados de pontos extremos da função, né? Aí você pega aqui, por exemplo, ó, olha só, se tu pegar aqui, ó, x1,
e x3, certo? x1 e x3, tá? Esses pontos aqui, ó, por exemplo, o f de x1, ele tá bem aqui, ó. E o f de x3 tá aqui, ó, tá? Se você observar, gente, eles são os maiores pontos, né, que eu coloquei aí. Vocês conseguem ver isso aí, ó? Então, você tem aqui, ó, esse primeiro ponto aqui, ó, na curva, né? Ou seja, aqui, ó, o maior, digamos assim, o maior pico, né, gente? A princípio, né? Começando aqui pela curva, tá? Depois, ó, quando tu segue aqui, ó, ela, né? Ela vai sofrer aqui uma nova variação, ou seja, ela vai obter aqui um ponto máximo, beleza? Então, aí aqui ela continua, ela é uma função, a gente considerou ela aqui uma função contínua. Então, esses pontos aqui, ó, f de x1, e a imagem aqui, ó, de x1, ó, certo? E f de x3, esses pontos aqui, eles são chamados de E, professor, máximos. Oi? esses intervalos sempre vão ser fechados. Não, nem sempre. Geralmente nas funções contínuas, sim, né? Você tem alguns intervalos em x, né, fechado, mas nem sempre. Né? Até porque a segunda definição, né, que vocês colocaram de ponto crítico, né, é que uma das funções, uma das condições é que o ponto crítico, né, ele não esteja definido ali, naquele ponto. Você está entendendo? Então, ok? Ok. Então, por exemplo, você pode ter um intervalo, né, digamos aqui, ó, de x1 a x2, ele pode ser fechado ou não, né? Ou de x1 para x4, ele pode ser fechado também ou não, né? Vai depender, né, do que você quer obter aí, né? Se é um máximo, ou se é um mínimo, né, relativo. Então, no caso aqui, ó, eu tenho máximos relativos, ó, da função, tá? Aqui, ó, máximos relativos. Aí, se você pegar aqui, ó, x2 e x4, né, x2, f de x2 e f de x4, pode ver aqui, gente, ó, foram os dois pontos onde a função, ela decaiu, né? Vamos usar esse termo aí, ó. Onde ela teve a menor variação, né? Aqui, depois aqui, ó. Tá? Então, aqui nós temos os mínimos relativos, tá? Então, turma, assim, quando você tem um gráfico, você pode olhar, analisar qualquer gráfico, né, na vida real e definir isso aqui, ó. Em determinados pontos, né, você tem um máximo relativo e em outros pontos do gráfico você pode determinar os mínimos relativos, tá? Aí se tu verificar aqui, ó, por exemplo, o f de x3, tá, gente? O f de x3, aqui, ó, ele seria o quê, gente? Ele seria o quê aí? Vocês conseguiriam me falar? Ele seria o máximo Seria o ponto absoluto. crítico. O máximo absoluto, né? Tá aqui, ó. É o maior ponto aqui, ó. Seria um pico aqui, ó, da curva, né? Então ele é o ponto máximo. Então, ó, como ele faz parte aqui, ó, de um dos máximos da função, né? Então ele por si só, ele é o máximo, ele é o ponto máximo, a gente chama de máximo absoluto. Tá? É, professor, é o mesmo que global, né? Esse máximo absoluto. Oi? É o mesmo global, é? O mesmo, exatamente. Ah, eu ia dizer esse nome, aí o senhor falou outro. É, porque depende como eu falei, dos livros, né? Dos autores. Né? Alguns autores falam máximo global, mínimo global. Aí
máximo local, mínimo local. Por exemplo, máximo local é a mesma coisa que máximo relativo, né? Oi, acho que era o áudio da Vânia, estava ligado, né? Então, ó, só para a gente distinguir as nomenclaturas, né? Porque depende de livro para livro, né, gente? Então, ó, máximos relativos e mínimos relativos é a mesma coisa que máximos locais e mínimos locais. Quando você estiver estudando aí por outras fontes, tá? E máximo absoluto e mínimo absoluto é a mesma coisa que máximo global e mínimo local e mínimo global, tá? Então só tem essas questões aí, né? Às vezes confunde, tá, gente? Então, ó, aqui eu consigo, a partir do meu máximo relativo, eu consigo tirar o máximo absoluto. E a partir do mínimo relativo, gente, ó, tá aqui, ó. O mínimo relativo aqui, ó, que seria o f de x4, ele seria quem? O mínimo absoluto. Isso, né? O mínimo seria o ponto de mínimo, né? Global ou absoluto, tá? Geralmente na matemática a gente usa absoluto, absoluto, né? Nos livros que tem aplicações eles usam global, né? Por aí vai, tá, gente? Então, assim, a princípio, gente, assim, a análise gráfica para pontos de máximos e mínimos é isso aqui, ó, né? Então, se você for fazer um estudo, né, em qualquer área, a partir de um gráfico, né, você quer tirar os máximos e mínimos relativos, né, e os máximos e mínimos globais, você faz esse estudo aqui a princípio, né? Primeiro marca os pontos, né? Exprime, né, quem é esses máximos e mínimos relativos e o máximos e mínimos absolutos. E depois daqui, gente, aí que vem o seguinte: como é que eu determino? Aí é claro, né? Você vai estar diante de um gráfico numérico. Aí, bom, mas que valor é esse aqui? Eu não consigo enxergar no gráfico, né? Lá onde eu estou estudando. E que valor é esse aqui? Né? Que valor seria esse aqui? Então, muitas vezes, né, gente? Se você só tem um gráfico numérico, é fácil. Mas se você tem uma função específica, aí vai aparecer umas outras definições aqui, né? Que seria como determinar esses máximos e mínimos, né? E como determinar o ponto crítico, né, de uma função, né, turma? Então, uma função contínua ela sempre vai ter um ponto crítico. E tem outras, né, que tem certas descontinuidades, elas vão ter um ponto crítico ou não, né? Tá? Mas elas podem ter um ponto crítico mesmo a função não sendo definida naquele ponto, tá? É o que nós vamos estudar agora. Ok? Então, eu posso passar, gente? Alguém que quer tirar alguma dúvida aqui? Posso seguir em frente? Pode, professor. Então, vamos lá, tá? Se ninguém quer falar, então vamos lá. Vou apagar aqui, ó, viu, gente? Então, ó, vamos lá. Vou começar assim, gente, ó. Eu tenho uma função aqui, ó. Por exemplo, eu vou começar aqui, gente, com... Acho que eu vou começar aqui com um exemplo, tá?
Porque só para a gente concluir a análise gráfica, deixa eu só fazer mais aqui uma análise com vocês. Ó. Por exemplo, se eu vou colocar aqui 3 gráficos. Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, tem esse gráfico aqui. Oi. Também com o áudio ligado. Tem alguém com áudio ligado aí? Por favor, gente. Diminui ou desliga aí, tá? Pra gente. Pra não atrapalhar aqui, ó. Aqui, turma. Aí eu tenho essa função aqui, ó. E Professor, oi. tem um participante que o nome tá de Jubileu Teteia. Se começar a aparecer algumas coisas aí, não vai estranhar, porque eu acho que deve ser algum hacker. Jubileu Teteia? Já aconteceu em outras aulas de aparecer gente assim e falar um monte de merda. Eu vou Sério? remover ele aqui, mas provavelmente ele vai entrar de novo. É ele que tá com o áudio ligado. Ah, tá, entendi. Então tem como tu remover ele aí, né? Eu removi, mas já que ele entra novamente, se for hacker mesmo. Tá, entendi. É um desocupado aí, né, da vida. Ó, eu tenho, por exemplo, gente, ó, essa função aqui, geralmente essa função aqui, ela é uma função periódica, né? Então aqui, ó. Pessoal, a pergunta é o seguinte. Aqui, ó, no gráfico aqui, ó, na letra A, vocês conseguiriam me dizer aí se ela tem um ponto, se ela tem ponto máximo, mínimo? A pergunta é, essa função ela tem máximos e mínimos? Global, local? Eu acho que ela tem mínimo local e o máximo tende ao infinito. Exatamente, né? Porque se você olhar aqui, ó, essa função é uma função quadrática, né? E se você lembrar lá da definição de função quadrática, quando você calcula lá os vértices, né, gente, da parábola, né, que é uma parábola, então ela tem um ponto, esse vértice aqui dela, ó, seria um mínimo, né, local, certo? Agora, se ela tivesse com cavidade, ela está com cavidade para cima, se ela tivesse com cavidade para baixo, aí você teria o máximo, né? O máximo local e máximo absoluto, né? Seria o dela, tá? Então, você tem aqui, ó, um mínimo local, gente. Esse mínimo local bem aqui, ó, como ela é uma curva do segundo grau, eu já posso dizer que ela tem um ponto, né? Um ponto específico aqui, ó. Que ponto específico é esse? A gente chama esse ponto específico de ponto crítico da função, né? É porque esse ponto crítico vai definir, né? Se ela vai ter um máximo local ou um mínimo local. No caso aqui do exemplo, ela tem um mínimo local. Então aqui, ó, eu tenho um ponto crítico, tá, gente? Eu vou já definir aí para vocês o que é um ponto crítico. Mas, graficamente, você consegue visualizar o que é um ponto crítico, né? De uma função. Tá? Então, esse ponto crítico aqui, ó, chamar aqui de P, certo? Ele define exatamente o que a Luísa falou, né? De um ponto, né, existente aí nela, que é o mínimo local, o único ponto mínimo local dela aí, tá? Esse aqui, gente, a letra B. A pergunta é, ele tem máximos e mínimos? Acho que não, professor. Por que, Vânia? Eu acho que não. Porque pelas leituras que eu fiz, tem que ser como é que se diz? Ou para cima ou para baixo. Tem que ser uma função quadrática, né? Ou para cima ou para baixo. E aí, eu acho, né? Pelo que eu li.
Certo. Não sei se está certo. Não, a tua resposta ela tá coerente, né? Aqui, ó, tu tem uma função quadrática. Sim. Só desliga o teu áudio aí para não, Tá pra não desligado. dar aí o... Desculpa, pensei que tinha Tá desligado. ligado. Pronto. Aqui, Vânia, pessoal, vocês têm aqui esse tipo de curva aqui, ele é uma curva cúbica, né? Ou do terceiro grau, né? Uma curva do terceiro grau. Então, fazendo uma análise aí mesmo visual da função, né? Você observa que ela é contínua, né? No conjunto dos números reais. Entretanto, né, gente? Ela não tem nenhum ponto crítico, né? Logo, ela não vai ter aí nenhum máximo, nenhum mínimo local. Até porque o x aí, a função está atendendo para mais, né? Mais e menos infinito, né? Se tu analisar aqui, ó, ela cresce aqui, ó, cresce para cá também, decresce para cá, ó, né? Os valores, tá? Então, aqui, ó, mais infinito, menos infinito. Certo? Então você não tem exatamente, né, como definir esses máximos e mínimos relativos, né? E, consequentemente, definir um ponto crítico, tá? E esta aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ela não possui, né? Ela não possui pontos críticos, tá? Nenhum ponto crítico. Aí eu vou logo adiantar, gente, se a função não tem ponto crítico, então ela não vai ter máximos e mínimos, né? Relativo. Aqui a letra C, ela tem algum ponto crítico? Pessoal. Tem. Creio que sim, porque ela continua. Tem, exatamente. Perfeitamente. Quantos? 3. 3, 4. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, ó. 3, 4. Mas como essa curva aqui, gente, ela tá parecendo uma senoide, né? É uma curva aí periódica. Então ela vai ter muitos pontos críticos, né? Mas aqui, a princípio, você consegue definir 4. Aqui, ó. Você tem um ponto crítico bem aqui, que vai estar definindo o seu mínimo global. Aí você tem um ponto crítico aqui, ó, que vai definir, né? Aqui, ó, ele vai definir aqui, ó, duas, a gente chama aqui de amplitude, né? Uma função periódica, né? Função seno, cosseno, né, gente? Então aqui você vai ter, ó, dois máximos, né? Dois máximos globais aqui, ó. Na verdade, eles são iguais, né? Aqui você tem dois máximos globais, então dois pontos críticos determinando esses máximos aqui, ó. Aí você tem novamente aqui, ó, outro ponto aqui, tá? E ela vai continuar crescendo, né? Crescendo, né? Diminuindo, tá? Então, muito bem. Então, a princípio é isso aqui, tá? Então, aqui ela possui muitos pontos críticos, tá? Muitos pontos críticos, beleza? Bom, então, graficamente, aí vocês já estão experts aí na análise. Agora vamos para a teoria, né, gente? Como determinar um ponto crítico? Certo? E como, a partir de um ponto crítico, como determinar os máximos e mínimos relativos e os máximos e mínimos globais, beleza? Então vamos correr aqui, tá? E como não obstante, né, gente, ao nosso estudo anterior, né, você vai precisar das derivadas para determinar isso, né, esses pontos, beleza? Então as derivadas elas têm um papel aqui fundamental. Eu diria que uma das aplicações mais importantes das derivadas é na determinação desses pontos, né? Que nas aplicações em geral
são chamados de otimização, né, gente, de uma função. É você determinar um ponto ótimo, né? Na engenharia eles chamam de ponto ótimo de uma função, né? E aqui na nossa linguagem é um ponto crítico, né? É um ponto ali, um ponto melhor que você pode fazer alguma análise específica do teu estudo, tá? Bom, gente, então vamos lá. Então, como vocês já me definiram aí pontos específicos, né? Então, digamos assim, ó, eu vou colocar assim, ó, só uma análise aqui, viu, gente? Teórica, ó, seja, né? Aí, imagine esse ponto crítico, eu vou chamar aqui de forma geral, tá? Vou chamar aqui de P, tá? Então, ó, seja P, certo? Um ponto do domínio, tá, pessoal? Do domínio de uma função, tá? Uma função aqui qualquer, uma função f, tá? Então, tenham isso aqui em mente, viu, gente? Seja um ponto P, tá aqui, ó. Eu defini um ponto P e uma função, tá? Bom, gente, então, primeira análise. Aqui, ó. Primeira análise aqui, ó. Opa. Então, turma, ó, f, certo? A função, ela vai ter um mínimo local. Ela tem um mínimo. Eu vou só definir o que a gente extraiu lá do gráfico aqui, tá? Então, f tem um mínimo local, gente, tá? Na função. Ou seja, ela tem um mínimo local aqui, ó, em P. Ou seja, naquele ponto lá, ó, aquele ponto específico, né? Que a gente vai já chamar ele de ponto crítico mesmo, né? Então, ó, f tem um mínimo local em P, gente, se, né? Se o quê? O que que a gente extraiu lá do gráfico? O que que estava acontecendo lá, gente? Ó, se f de P, no caso a imagem, né? Quando eu fiz lá aquele primeiro gráfico, né? Eu peguei um ponto X e peguei as imagens, né? Então, ó, se f de P, né? Ele se comportar da seguinte forma, né, gente? Ó, por exemplo, ele vai, se ele for aqui, ó, menor ou igual a todos os valores da função f. Aqui, ó. Vou chamar aqui de f de x, ó. Tá? Então é exatamente aquilo, ó. Então se você pegou, você fez uma análise lá de um ponto x e naquele ponto a função ela representa ali o menor lugar naquela curva, digamos assim, né, gente? Então, ó, f ela tem um mínimo local naquele ponto, né? Naquele ponto P, ou seja, naquele ponto P, ó, aquela imagem ela é menor ou igual a qualquer outra imagem da função em torno do domínio, certo? Então, aquele ponto lá, aquela imagem, né, gente? Isso aqui é até trivial, só que eu estou escrevendo numa linguagem matemática, tá? Então, f de p, ó, é menor ou igual a qualquer outro ponto do gráfico, tá? É isso que eu estou querendo dizer aqui, ó, simbolicamente, tá? Professor, esse piloto verde quase não dá para enxergar. Quase, né? Peraí. Então, deu para entender o que eu fiz aqui, gente? E agora, ó, F, ela vai ter, F, ela tem um máximo local, ela tem um máximo local em P, né, gente? Máximo local, né? Ou mínimo, máximo local ou máximo relativo, né, gente? O mínimo local, não esqueça, tá? Ou mínimo relativo, tá? Professor, Oi? não tá dando para enxergar bem no início aí do quadro. Do lado esquerdo. Peraí. Melhorou? Tá dando aqui, ó, para ver?
Tá, né? Sim, agora foi. Então tá aqui, gente, ó. Então, concluindo, ó, ela terá um máximo local naquele ponto P, né, gente? Ou seja, a imagem da função no ponto, né? Então, a imagem da função no ponto, ou seja, f de P, é óbvio, né, gente? Vai ser maior ou igual a f de x, né? Então, qualquer outro ponto, outra imagem da função lá no gráfico, só vocês lembrarem lá o gráfico que eu fiz, né? O primeiro gráfico. Então, aquele ponto máximo lá, ó, ele é maior ou igual, né, a qualquer outro ponto ali da função, né? Qualquer outra imagem ali em torno dela. Tá? Então, por ele ser um ponto máximo, né, gente? Por ser lá o máximo global, digamos assim, né? Ele vai ser o máximo relativo, né? Ou o máximo local. Naquele ponto P específico. Tá? Então, a gente tem essas duas definições aqui, ó, importantes, né? Que define exatamente o que é um mínimo local e um máximo local. Tá? Então, esse termo local, turma, né? A gente usa ele, né? Porque a gente está descrevendo exatamente isso, né? A gente está descrevendo apenas o que acontece perto de P. Né? Então, você pode usar ou o local ou relativo, né? Então, você tem você tem aqui, ó, por exemplo, a função ela tem um mínimo local ou um mínimo relativo, ou seja, local ali próximo do ponto P ou relativo ao ponto P, né? No gráfico, tá? Dúvidas, gente? Alguma colocação? Vou precisar apagar aqui, tá? Então, depois de eu ter escrito isso aqui, gente, como determinar, aí foi uma outra questão que eu passei para vocês lá no grupo, como determinar o ponto de máximo ou mínimo? É o que nós vamos estudar agora, tá? Como determinar um ponto de máximo ou um ponto de mínimo da função? Tá ok? Professor, Oi. ainda não consegui entender como é que faz para diferenciar um máximo absoluto e um máximo local. E mínimo também. Pode explicar de novo? Posso. Aquele gráfico, por exemplo, eu vou fazer aqui um outro gráfico, tá? Por exemplo, aqui, ó. Vou fazer aqui um outro gráfico. Graficamente, tu consegue entender, né? Aí quando tu for lá para matemática mesmo, para os cálculos, fica mais fácil ainda. Né? Então, por exemplo, imagine esse gráfico aqui, ó. Imagine esse gráfico aqui, esse gráfico do terceiro grau aqui, né? Tá? Então, olha só. Eu vou marcar aqui uns pontos, né? Por exemplo, tem um ponto... Ó, eu tenho esse ponto aqui, ó. Ó, digamos, eu tenho esse ponto bem aqui, ó. Eu te pergunto, que ponto seria esse aqui? Mas ainda não responde não, tá? Aí, por exemplo, essa minha curva aqui, ó. Eu vou parar ela bem aqui, ó, tá? Que é a minha função. Bom, além disso, né, gente, eu tenho essa interceptação aqui, ó, com o eixo Y, né? E aqui eu tenho um outro ponto, tá? Aqui, ó. Eu tenho a interceptação aqui, ó, com o eixo X, né? A curva intercepta o eixo X, tá? Então são vários pontos aí, né? Bom, aí eu pergunto, gente, ó, como é que eu definiria, por exemplo, essa função ela tem ponto crítico? Ela tem ponto crítico? Tem, né, gente?
Ela tem ponto crítico. Então, se ela tem ponto crítico, ainda que eu ainda não tenha definido ponto crítico, mas no gráfico você consegue, né? Aí eu pergunto, bom, se ela tem ponto crítico, ela tem ponto de máximo. Pessoal, ela tem um máximo absoluto ou um mínimo absoluto? Ou um máximo global ou um mínimo global? Eu acho que o mínimo local é esse ponto em X. O mínimo local seria quem? Esse ponto sobre a abscissa X. Este aqui, né? E esse aqui, Luísa? Ó, porque se tu observar, ó, se tu pegar aqui, ó, por exemplo, digamos, esse ponto bem aqui, ó, X1, ó, ele vai ter uma imagem bem aqui, ó, negativa, né? Ó, ele tem uma imagem aqui, ó, f de x1, certo? Agora, esse ponto aqui, ó, esse ponto x0, ele tem imagem 0, né? Ele tem aqui, ó, a imagem dele é 0, ó, tá? E esse ponto bem aqui, ó, ele é o menor ponto do gráfico, tá? Ou seja, ele tem um ponto negativo aqui no gráfico. E representa quem, ó? Ele representa o mínimo local da função, tá? Então pode ver, ó. Em toda a curva, o menor ponto dela aqui, ó, na curva, né? Seria esse mínimo bem aqui, ó. A gente chama ele de mínimo local, tá? Eu não posso dizer que que esse ponto é o máximo global, né, gente? Porque eu não sei aqui quando a função, como a função ela é uma função polinomial, ela continua crescendo, eu não consigo definir o máximo global nela, mas eu consigo definir um mínimo local aqui, ó. Tá? Até porque, ó, você tem um mínimo aqui, né? Você tem, ó, por exemplo, você tem esse mínimo bem aqui, ó, né? E a partir desse mínimo, ó, você também tem um outro ponto aqui, ó. Só que o menor aqui, ó, o mínimo local é esse aqui, né? Graficamente, né? Você analisando, seria isso, tá? Bem que seria o nosso mínimo local, tá? Agora, ela também vai ter aqui, gente, o máximo local, que seria aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, o máximo. Perdão. Seria o máximo local dela. Mas por quê, professor? Porque, ó, por exemplo, gente, aqui, ó, se você analisar o seguinte, vamos analisar no plano cartesiano. Tem aqui, ó, a origem dos eixos, né? E aqui a parte de cima do gráfico, né? Então, toda essa região toda aqui, ela é positiva, né? Tá? Então, você observa aqui, ó, que a função, nesse ponto aqui, ó, ela é crescente, né, gente? Ó, aqui ela está crescendo, ó. Então, aqui a função, bem aqui a função, ó, nesse intervalo aqui, ela é crescente, ó. Desse ponto aqui, ó, específico, ó, x até a origem, ela é crescente, tá? Depois aqui, ó, aqui ela continua, né, gente? Ela continua aqui, ó, crescendo. Ela continua positiva, né? Digamos assim, ó, ela continua positiva, ó, porque ela está nos eixos positivos, tá? Só que aqui ela está decrescendo, tá? Então tem essa diferença aqui de sinal, né, gente? Então aqui, no caso que ela está decrescendo, mas ainda ela é positiva. A partir vindo aqui, ó, nesse ponto x0, ela se anula e aqui, ó, daqui para cá ela é negativa, né? Aqui você já tem ela menor que zero, ó. E todos esses pontos aqui, ó. Então ela decresce e além do mais ela é negativa, ela é menor que zero. Só que bem aqui, ó, ela vai começar a crescer novamente. Então aqui ela começa a crescer, ó,
Porém, né, gente, ela continua sendo negativa, né? Devido a ela estar aqui, ó, ela vai ter só valores negativos para a imagem. Mas ela é crescente aqui, ó. Então ela cresce, né? Ela vai crescendo nesse quadrante negativo. Então, essa análise de crescente e decrescente, às vezes, você consegue definir, né, esses máximos e mínimos locais no estudo que é o que a gente vai fazer no estudo da segunda derivada, tá? Então, aqui, ó, a princípio, né, Luísa, tu não tá ainda conseguindo distinguir a diferença, mas, digamos que se isso aqui for uma função do terceiro grau, né, uma função do terceiro grau, então tu já poderia classificar esse máximo local e esse mínimo local como o máximo global e o mínimo global. Tá? Por quê? Porque a função do terceiro grau, gente, ela tem 3 raízes, certo? Então tá aqui, ó. Ela tem 3 raízes, ó. Ela tem essa raiz aqui, essa e essa aqui, ó, no eixo X. Então, ó, daqui para cá, gente, não interessa mais nada. O gráfico ele não vai continuar mais a evoluir, até porque ela só vai passar por esses pontos, ó. Ela pode continuar crescendo aqui, ó. É óbvio, né? Porque ela é uma função contínua, tá? Mas ela não terá mais uma variação dessa aqui, gente. Uma variação aqui, ó, de um máximo para o mínimo. Ela não irá mais, né? Nem aumentar, nem cair, né? Ela não vai ter mais essas variações em torno, né, aqui, ó, do tempo, né, aqui, ó, do intervalo, dos intervalos, né, no eixo X. Então você já poderia classificar, ó, esse máximo local, ele pode ser o máximo global dela, tá? Que é o ponto máximo que ela atinge. E esse mínimo local seria o máximo, seria o mínimo global dela. Tá? Então depende muito da função, tá? Que vocês estão analisando. Beleza? Ficou claro para ti aí, Luísa? Tá claro aí para todos? Mais ou menos. Oi? Mais ou menos. Qual seria a tua dúvida mesmo, exatamente, para a gente tentar tirar aqui, né? É tipo olhar para o gráfico e já identificar que aquele máximo que tem ali, aquele ponto máximo, é o máximo global. Uhum. Diferenciar um para o outro. Diferenciar o máximo global para o... O máximo local. Ou Ah, os para o dois são máximo... a mesma coisa. Ah, tá, entendi. É como, por exemplo, o máximo global e o máximo local, eles podem ser a mesma coisa, dependendo da função, né? Como eu te falei aqui, ó, por exemplo, essa função aqui, se ela for do terceiro grau, então, ó, o teu máximo local é o teu máximo global, certo? Não vai existir um outro máximo local. Então, o teu máximo local é este aqui, ó. Logo, né? Ele será o máximo global, porque ela também não vai ter um outro máximo global. Entendeu? Um outro máximo absoluto. Tá certo? Entendi. Então vai depender da função para a gente saber o máximo global e o mínimo. É, exatamente, depende da tua função. Na função, tu pode ter máximos locais, como aquele gráfico lá o primeiro gráfico, é uma função periódica, né? Que você tem máximos locais, diferente de máximos globais, né? Em torno da curva. Da mesma forma, você tem mínimos locais e mínimos globais. E professor, então seria quando tem vários pontos máximos, o que for mais alto é que seria o global? Seria É, exatamente. A grosso modo seria isso, entendeu? O ponto mais alto, o pico, né, da função, é o máximo global. Aí você observa, né, a função oscilando, né? Uma hora ela sobe e desce. Aí ela chega a um ponto máximo. Então, esse ponto máximo é o máximo global. Então, os outros pontos, né, que ela atingiu ali, que são pontos, né, acentuados da curva, eles são máximos locais. Né? Então, como tu falaste aí, o ponto mais alto de um gráfico é o máximo global, ou o máximo absoluto, né? Ok? Entendi. Tá, então, ficou claro aí para todos, gente?
Então, vamos agora descobrir, né, gente, como calcular um ponto crítico da função. Esse ponto crítico, ele te dá um vislumbre, né, de como determinar esses máximos locais e mínimos locais ou máximos globais, tá? Então, vocês falaram no início, né, gente? Então, dado uma função qualquer, né, gente? Dado uma função qualquer, vocês falaram aí, né? Então, se você tem uma função, né, f de x, tá? E um ponto P, né? Aí nós temos um ponto P da função, o ponto P aqui, ó, pertencente a f, tá? Logo, se P pertence a f, tu vai ter uma imagem, né? Uma imagem da função aqui, ó, tá? E, além do mais, né, gente? Se, né, aqui, ó. Se tu fizer isso aqui, ó. Se você derivar aqui, ó, a primeira vez, a derivada da função aqui, ó, neste ponto, se a derivada da função nesse ponto, ela se anula, tá? Se ela se anular, ou não, né, gente? Ou, né, se quando tu for derivar a função nesse ponto P, né? Isso aqui, ó, não está definido, né, cara? Se isso aqui, ó, não está definido, beleza? Então, esse ponto P, certo? Né, gente? Então, ó, se acontecer esses dois casos aqui, ó, então, né? Então, P é um ponto crítico de f. Ponto crítico da função, tá? Ah, professor, esse segundo caso aqui, como é que seria? Se tu pegar uma função racional, por exemplo, uma função que envolve raiz, né? Tu vai ter, nesse caso aí, né, específico, a derivada da função no ponto P pode não estar definido, né? Quando você chegar lá numa indeterminação, né, no denominador lá, dá zero. Então, é esse caso bem aqui, ó. Entendeu? A derivada da função no ponto crítico, né, não está definido. Mesmo não tão definido, viu, gente? Ele continua sendo o ponto crítico da função, tá? Beleza? Então, guardem essas duas condições aqui, ó. Elas que essas duas condições que definem, né, o ponto crítico em uma função, tá, gente? E dito isso, né, pessoal? Além disso, né, esse ponto aqui, ó, este ponto que eu acabei de traçar para vocês aqui, ó, esse ponto, né, ó, a partir da função, se tu tem esse ponto aqui, ó, P, né, eu peguei aqui um ponto X, né, um ponto X de F, ó. Aí, obviamente, você tem a imagem, né, gente? Então, aqui você tem um ponto, né, do plano, né? Do nosso plano cartesiano, tá? Então, esse ponto, né, gente, no gráfico, lá no gráfico, né, ele é chamado, né, este ponto aqui, gente, presta atenção. Esse ponto aqui, ó, essas coordenadas, né? Não apenas o ponto P, tá? Então, esse ponto aqui, ó, aí que vai entrar, aqui que entra o que a gente estudou lá nos gráficos, ó. Então, essas coordenadas aqui, ó, esse ponto, né, com coordenadas P e F de P, né, eles também são chamados de ponto crítico. Olha que interessante, né? Aqui, ó. Então, isso aqui é um ponto crítico, ó, da função, certo? Lá naquele primeiro gráfico, né, você tinha vários pontos, né, na curva elas variavam em cima, mas você tinha o máximo local, mínimo global, máximo global, né? Ou seja, vários pontos críticos. Só que ali os pontos, eles não estavam exatamente no eixo X, né? Então você pode ter um ponto crítico
em cima do eixo X, ou em cima do eixo Y, né? Ou não, né? Ou assim, ó, o ponto mesmo, no plano mesmo, inserido no plano cartesiano, né? No plano real, tá? Então, esse valor aqui, gente, ó, f de p, né? Esse valor aqui, ó, esse f de p dentro da função, né? Ele representa o ponto crítico, tá? Ou também ele pode ser chamado, né? Acho que ficaria melhor, né? O valor crítico da função. Como eu estava explicando agora há pouco para a Luísa, né? Então, esse valor crítico, ele pode te dar o máximo global da função. Ou seja, o ponto mais alto da função, né? A gente vai ver isso agora, tá? Então, vou apagar aqui, tá, turma? Vou apagar aqui. Agora, acho que eu já falei demais. Vamos fazer aqui um exemplo. Bom, gente, então, para você determinar o ponto crítico, aí exige uns testes, né? Como eu coloquei bem aqui, ó, a derivada, né, da função no ponto P é igual a zero, certo? Então, existem esses testes, né? Então, a determinação do ponto crítico tem esses testes, né? E o primeiro teste é o teste da primeira derivada, né? Para máximos e mínimos locais. Então, o teste da primeira derivada, gente, ele é importante, por quê? Porque ele vai descobrir para ti, ó, quais são os pontos máximos e mínimos locais da função. Então, vamos supor logo de cara que P, né, gente? Então, ó, supondo, né, que P é o ponto crítico, tá? De uma função. Guarda esses conceitos, viu, gente? Então, ó, supondo que o ponto P ele é um ponto crítico, né? Então, assim, ó, é um ponto crítico, né, de uma função f. Bom, gente, aí começa bem aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, quanto admite isso aqui, ó, aí vai entrar uma coisa importante, ó. Então, se f, presta atenção, gente, se f passa de decrescente para crescente, né? Como eu fiz lá no gráfico, aquela análise, né, gente, onde ela cresce, depois decresce, ó, né? Então, ó, se a função ela passa de decrescente para crescente, nesse ponto crítico, tá? Então, F ela tem um mínimo local em P. Veja bem, né, gente? Ó, se F, não sei se vocês anotaram isso aí no estudo de vocês, se F passa de... Isso aqui, se você quiser analisar graficamente, né, também pode, ó. Se F passa de decrescente para crescente em P, né, no ponto crítico, né, gente? Então, o que acontece? Então, F, né? Então, a função F tem um mínimo local nesse ponto crítico, tá? E a outra condição é que se F passa de crescente para decrescente, né? Então, ela cresce, depois ela começa a cair,
né, gente? Então, lá pelo gráfico, vocês vão fazer logo uma analogia, né? Quando ela começa a cair, ou seja, F ela está passando agora de crescente para decrescente, né? Em P, nesse ponto crítico, então F ela vai ter um máximo local em P. Ela vai ter um máximo local em P. Tá? Então, gente, ó, se F passa agora, né? Então, se F passa de crescente para decrescente nesse ponto crítico, em torno, né, do ponto crítico, né, gente? Então, F tem